Um ótimo dia a todos os pesquisadores, estudantes, conhecedores das escrituras e também aqueles que estão passando pela primeira vez no canal. Peço que se inscrevam e que ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante. Hoje nós vamos dar continuidade àquelas falas de João Batista. João Batista, no livro de Mateus, capítulo 3, no versículo 11, ele diz assim: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista falou que batizava com água para o arrependimento, mas viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com fogo, dentro das escrituras gregas, é muito complexo, não tem uma definição prévia, então fica muito do entendimento, e entendimento das pessoas, filosofia, o vento leva. Mas vamos falar do batismo com o Espírito Santo. Muitos dogmas e muitas linhas de pensamento seguem a teoria que o batismo com o Espírito Santo aconteceu em Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo. E um fato muito interessante foi aquilo que Pedro falou no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 16 e 17. Ele diz assim: Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, segundo Pedro, aquilo que aconteceu ali, as pessoas falando em vários idiomas, outras pessoas chegando e até se assustando com aquilo, alguns zombando, dizendo que estavam bêbados, Pedro simplesmente falou que é cumprimento de profecia. Só que mais uma vez, as escrituras gregas pegam só um pedaço da profecia, não analisa a profecia como um todo. E para a gente tentar entender, nós temos que analisar a profecia como um todo. Então, gostaria que todos pegassem as escrituras. Vamos lá para o livro do profeta Joel, no capítulo 2. Livro de Joel, capítulo 2. A partir do versículo 15, ele diz assim: Fazei ressoar o zofar em Sião. Proclamai um jejum e convocai uma assembleia solene. Algo vai acontecer, né? O Eterno manda soar a trombeta, né? E diz para reunir, proclamar um jejum e fazer uma assembleia. E nessa convocação ele continua no versículo 16. Reuni o povo, chamai a congregação, juntai os anciãos, reuni até as crianças e os bebês de peito. Sai o noivo da sua câmara e a noiva do seu aposento. Ele manda chamar todo mundo, o bebê, a criança, o noivo com a noiva, o ancião. Ele manda fazer uma reunião para tudo, juntem a congregação, vamos agora fazer a reunião solene. Algo muito importante vai acontecer. A trombeta foi tocada, o zofar foi tocado. Versículo 17. Chorem os sacerdotes, os servidores do Eterno. Entre o vestíbulo e o altar digam: compadece-te, ó Eterno, de teu povo, para que tua herança não se destine ao opróbrio, e que não se assenhoreiem dela os demais povos, porque lhes permitirias dizer: aonde está o seu Deus? Então agora os sacerdotes clamam para que as outras nações não ganhem um poderio para poder até dizer para o povo de Israel: onde está seu Deus? Não é o seu Deus que faz alguma coisa? Então os sacerdotes falam: não, vamos, Eterno, faz alguma coisa para que os povos não zombem da gente. Eterno, então agora os sacerdotes clamam, os sacerdotes pedem, os sacerdotes, eles gritam, e o Eterno diz que são servidores dele. Vamos continuar lendo. Versículo 18. E o Eterno, zeloso da sua terra, teve piedade do seu povo. Agora ele vai fazer alguma coisa. Ele, como um Deus zeloso, ele teve a piedade. E o que ele vai fazer?
E o Eterno respondeu àquela voz que clamava, aqueles sacerdotes que choravam. O Eterno respondeu. O que ele disse? Hei de mandar-vos trigo, vinho e azeite e vos saciareis. Acabou a fome. Agora o Eterno vai entrar com providência de alimento. Acabou a fome. E versículo 20, perdão, eu me perdi nos versículos. Versículo 20: afastarei de vós o inimigo que vem do norte, e arremessá-lo-ei a uma terra deserta e desolada, tendo à sua frente o mar oriental e à sua retaguarda o mar ocidental. E subirá seu mau cheiro e se desvanecerá pelas coisas terríveis que praticou. Agora o Eterno derrota os inimigos e faz eles pagarem por aquilo que eles fizeram. Não temas, ó terra, alegra-te e regozija-te, porque imensa é a bondade do Eterno e poderosos são os teus feitos. Agora, um clamor de alegria. O Eterno, ele saciou a fome de Israel, eliminou os inimigos, e agora o que clama: alegra-te, ó terra. Agora é a terra toda. Versículo 22: não tema vós, ó animais do campo, porque brotarão pastos, os pastos do deserto, frutificará a árvore, a figueira, a videira voltarão a ter a sua força. O Eterno vai agora e lembra até dos animais. Os animais vão ter o que? Os pastos verdejantes, o deserto florescerá. Muito, muito importante isso, quando o Eterno agora assume o papel de governante sobre a terra. Alegrai-vos, ó filhos de Sião, regozijai-vos no Eterno vosso Deus, porque ele vos dará tanto a primeira chuva quanto a última sua medida. E agora o clima é arrumado. Saciou a fome, eliminou os inimigos, deu comida até para os animais que ele não esqueceu e arrumou o clima. Agora a terra está voltando a ser o que era antes. A terra agora está tendo uma organização de como ela foi feita um dia. Ficarão os celeiros repletos de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Fareis com que recobreis os anos perdidos pelo que comeu a lacusta voadora, a devoradora, a destruidora, a cortadora, o meu grande exército que mandei contra vós. Então, ele agora vai restituir tudo aquilo que foi perdido, ele vai dar. E ele chama os gafanhotos de exército dele. Interessante, né? Ele, no livro de Malaquias, quando os sacerdotes estavam pecando, ele disse que mandaria lacusta voadora, se eles não se consertassem. E eu gostaria de colocar um parênteses aqui agora e que você prestasse bastante atenção. O livro de Malaquias, nós ainda vamos falar sobre ele. Lá fala do devorador, que é o gafanhoto. E algumas instituições mudaram esse devorador, dizendo que é o demônio. Isto é mentira. Mudaram isso para poder catar o seu dinheiro. Mudaram isso para fazer com que você fique com o coração pesado e dê dinheiro. É bastante interessante que as pessoas dizem, falam, afirmam que servem ao Deus dono do ouro e da prata e precisa com que alguns, para ludibriar a mente daquelas pessoas que não pesquisam, aquelas pessoas que não leem, transformam um gafanhoto em um demônio e diz que as pessoas estão roubando a Deus se não derem o seu dízimo. Isto é mentira. Malaquias falou aquilo para os sacerdotes. Malaquias falou que a acusação viria, o devorador viria para destruir a colheita, e o dinheiro já existia, mas ali falava da colheita. Não deixe que os lobos devoradores queiram pegar aquilo que você trabalha com tanto suor, aquilo que você leva para sua família, aquilo que você separa para ser da sua família. Não deixe que eles levem e vivam aí a largos com
regozijos de próprio dinheiros dos outros, porque é mentira. O devorador é um gafanhoto, ele não é demônio. Se o seu Deus é o dono do ouro e da prata, ele precisa que você dê sim, dê o alimento àqueles que precisam, dê sustento às viúvas, dê sustento aos órfãos, mas não dê dinheiro aos lobos devoradores que querem ludibriar a sua mente. Mas como esse não é o foco de hoje, vamos voltar ao texto de Joel, capítulo 2, versículo 26. E comereis então com fartura e ficareis satisfeitos, e haveis de louvar o nome do Eterno vosso Deus, que agiu maravilhosamente para convosco, e meu povo nunca mais será envergonhado. Agora ele tira a vergonha de Israel. E sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Eterno, o vosso Deus, e que não há nenhum outro, e que meu povo nunca mais será envergonhado. Agora vamos entrar na profecia de Joel. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque o que Pedro falou, nós vamos ver se realmente se encaixa a profecia de Joel. Para isso, nós temos que ir em Joel, capítulo 2, versículo 28, eu vou ler 3 traduções. Primeira tradução da Bíblia hebraica. E ocorrerá então que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos anciões terão revelações e sonhos, e visões ocorrerão em vossos jovens. Almeida Revista e Atualizada. E ocorrerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Tradução do Novo Mundo. Depois disto, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os homens idosos entre vocês terão sonhos, e os jovens entre vocês terão visões. Eu gostaria de abrir um parênteses nessa tradução, porque ele diz que será o Espírito ser derramado sobre toda pessoa nessa tradução. O correto é toda a carne, porque nós vamos ver que inclui até a carne dos animais. E como que o Espírito vai mudar os animais? Vamos ver sobre isso. Então as traduções dizem que todas 3 concordam que então, depois destas coisas ocorrerá o derramamento do Espírito. Mas depois de quê? Vamos recordar o que nós lemos lá atrás. O Eterno fala para Israel: Israel, não tema, porque agora vou saciar os teus celeiros, o vinho, o azeite, aquilo que a lacusta, a voadora, a devoradora destruiu, vou dar em dobro. Então, depois que a fome de Israel for sanada. Pergunto hoje, a fome de Israel foi sanada? Pelo que a gente sabe, pelo que a gente lembra, até hoje eles fazem até a dessalinização da água para poder ter água potável. Parece que não. Nós lemos também que o inimigo de Israel teria que ser eliminado. Hoje, dia 17/5/2021, gostaria de ler uma reportagem que ocorreu dias atrás agora, no dia 15, conflito entre Israel e palestinos, ataques aéreos derrubam prédios de agências de notícia e matam crianças em Gaza. Interessante é que a reportagem diz que pelo menos 145 pessoas foram mortas em Gaza e 9 em Israel. Isso dia 15/5/2021. Pergunta o que eu faço. O inimigo de Israel, os inimigos de Israel, já foram eliminados? A profecia diz que depois destas coisas, depois que a fome de Israel for sanada, depois que os inimigos forem eliminados, depois que os desertos enverdecerem, depois que a fome dos animais forem sanadas, depois que a terra se regozijar porque o Eterno se faz presente, isso tudo já aconteceu?
Uma pergunta que eu deixo. Já aconteceu isso tudo? Vamos continuar lendo. E também diz, segundo o que nós lemos, que Deus ele retiraria o opróbrio de Israel. Depois destas coisas, disse o profeta Joel, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Tudo isso já aconteceu para que o espírito fosse derramado? E o interessante é que depois que o espírito fosse derramado, né, a tradução do Novo Mundo, ela não trouxe sobre toda a carne, ela só trouxe sobre todo tipo de pessoa. A tradução original é sobre toda a carne. Por que sobre toda a carne? Vamos ler o texto que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 11. Ele diz assim, capítulo 11, versículo 2: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E esse Isaías fala sobre uma pessoa que frutificaria do trono de Jessé, um rebento que brotaria de lá. Esse rebento, ele faria com que os inimigos fossem julgados pela vara que sai da sua boca, o cinto da justiça estaria sobre o seu ombro e sobre os seus rins. Isso é previsão cabalística, nós não vamos entrar agora porque como que vamos entender que um cinto vai estar sobre os seus rins? Mais interessante é o que diz o versículo 6. E morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, se deitará. O bezerro, o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos se deitarão juntos com o leão e comerão a palha como boi. Brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Isso já aconteceu? Alguns dizem assim, isso é um reino milenar. É quando o Espírito atingir toda a carne. O Eterno falou, não temas, ó animais do campo. É quando atingir toda a carne. É quando o Espírito for realmente derramado. É quando o Eterno fizer habitação em Israel. Já aconteceu para o Espírito ser derramado? Pedro pode ter até ficado alegre. Realmente, ele deve ter ficado alegre por alguma coisa que aconteceu que só tem registro nas escrituras gregas, não tem fato histórico. Só as escrituras gregas que registram isso. Mas Pedro pode ter ficado alegre por aquilo que aconteceu. Mas aí eu vos pergunto, já foi derramado? Vamos continuar o capítulo de Joel. Um fato interessante que eu gostaria de ler para vocês, ele se encontra no livro de Joel, capítulo 2, versículo 32. Ele diz assim, continuando a profecia, e todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá refúgio, conforme disse o Eterno, e entre os remanescentes terão aqueles a quem o Eterno chamar. Eu quero fazer uma pergunta para todos vocês e deixar essa pergunta para que vocês pesquisem. Aqui diz que todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo. No alfabeto hebraico, na gramática de Israel, povo judeu, não existe letra J. Aqui diz que todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo, porque do monte de Sião e Jerusalém haverá um refúgio, como diz o Eterno, e entre estes remanescentes, quando o povo de Israel voltar, quando já reunir as 12 tribos, estarão também aqueles que o Eterno chamar, aqueles que chamam pelo nome do Eterno. Se lá não existe letra J, o nome do Eterno é Jeová? O nome do Salvador é Jesus? E todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo.
Você tem invocado o nome do Eterno, certo? Fica aí essa interrogação. Vamos pesquisar. Vamos buscar, vamos procurar. O nome do Eterno não é Jeová. Assim eu deixo um ótimo dia a todos vocês e pesquisem. Israel não tem J. Um grande abraço, até o próximo.